Agora nós vamos falar sobre os 5 pontos que você tem que ficar atento para tornar a sua corretora produtiva e sua equipe produtiva, só que são pontos do ponto de vista de tecnologia. Tecnologia e comunicação das pessoas. Isso é uma coisa que às vezes você talvez precise da ajuda de profissionais. Talvez você precise contratar um profissional da área de TI, da área de comunicação. Por quê? Porque às vezes nós, corretores, não temos controle sobre esses dados. Bom, a gente vai ter que se preocupar com 5 coisas nesse processo. Primeiro, hardware. Computadores e periféricos, impressoras, etc. A primeira dúvida é, afinal de contas, eu uso o meu equipamento e você tem basicamente três opções. Hoje em dia, quase que 2 só. Primeira opção seria usar o equipamento que a pessoa já usa dentro da sua corretora. Segunda opção é usar o equipamento que ele tem próprio em casa, desde que ele tenha. E uma terceira opção seria uma locação de um equipamento externo, coisa que você provavelmente a essa altura do campeonato já não vai conseguir, porque quase todas as empresas que locam equipamento já alugaram todos os equipamentos. Bom, nós aqui internamente optamos por cada pessoa levar o seu próprio computador para lá. Então nós pegamos caixotes grandes, etiquetamos todos os equipamentos, a gente tem tudo mapeado e cada um está levando o seu computador para casa com um manual de como montar, com helpdesk, etc. Cada um vai, monta o seu computador e bota para funcionar. Cada um assina um termo de responsabilidade e a gente vai fazer esse tipo de trabalho com cada um tendo domínio sobre o seu computador e sobre, por exemplo, pastas, arquivos, transmissões, tudo que ele já tinha no computador permanece lá, ok? Bom, telefonia é o segundo ponto a se preocupar e um dos mais importantes. Você tem 2 preocupações que você tem que ter, a telefonia ativa e a telefonia receptiva. A primeira mudança é a telefonia receptiva, porque você vai ter que fazer uma grande alteração na sua central, na sua URA, ou deixar um bom backup para receber ligações das pessoas. Porque você tinha antes 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, no meu caso 40 pessoas para receber ligações. Agora eu tenho 2 ou 3. Ou seja, eu tenho que ter um jeito de dar vazão às ligações que entram. Provavelmente como? Uma nova gravação dizendo que as pessoas estão em trabalhos remotos, etc., pedindo que as pessoas consultem o site e por aí vai. Os contatos serão mais proativos, o que nos traz a telefonia ativa. Hoje nós temos uma central com E1, etc. Tal. Bom, como é que você vai fazer? As pessoas vão trabalhar em casa. Existem algumas soluções, várias linhas, né, com chips de aparelhos de telefone que cada um pode levar, que é o que nós fazemos aqui, que inclusive pode servir como aparelho de uso de WhatsApp de cada operador. Eles se interligam junto ao computador, ele pode usar o aparelho tanto para falar quanto como WhatsApp. Ou as pessoas podem utilizar seus próprios aparelhos de telefone durante um período pequeno, enquanto você vai achando uma solução de telefonia ativa. Mas a telefonia ativa é a segunda coisa que você tem que se preocupar. Terceira, e não menos importante, eu acho que as 3 primeiras são simultâneas, né, seria a internet. Afinal de contas, as pessoas estão indo para sua casa. Tem sinal de internet disponível na casa das pessoas? Eu vou dar um exemplo. A gente teve casos aqui em que as pessoas não tinham estrutura nem sinal de internet e telefonia nas suas casas e elas optaram por fazer o seguinte, olha, meu pai tem um escritório 3 casas abaixo. Eu não vou pegar a condução, mas eu optei por montar o meu escritório virtual no escritório do meu pai. Seremos só nós 2, o risco continua sendo mínimo, a gente está em distanciamento social, não pego condução, mas lá meu pai no escritório tem internet. Ok, combine com ele, vamos lá, e aí você faz esse combinado e usa a internet neste momento, pelo menos esses 2 ou 3 meses que a gente vai passar por esse momento difícil com essa solução de internet. Vamos lá! Próximo, comunicação remota. Aí a gente está falando sobre essa questão de como nos comunicarmos com o nosso cliente e eu volto a bater na tecla. Você precisa de uma ferramenta de comunicação, um chat, que não seja o WhatsApp. O WhatsApp é uma boa ferramenta para falar com o seu cliente, mas você precisa de uma ferramenta de comunicação interna. Evite esta ferramenta, pesquise outras soluções. O seu sistema talvez tenha, o seu sistema de gestão normalmente tem ferramentas de comunicação. Vamos lá, a gente vai ter mais uma aqui, que é a questão de suporte e logística. Você botou 2, 3, 4, 5, 10, 50 pessoas trabalhando em casa, não entendem de computador e nem são obrigadas a entender. Você vai ter problemas, pessoas vão perder a produtividade porque o computador caiu, perdeu o sinal e por aí vai. Você tem que deixar uma estrutura de helpdesk, nem que você tenha que contratar uma empresa ou deixar uma pessoa interna na sua empresa para dar uma estrutura de helpdesk remota ou presencial. Presencial mais delicada porque é complicado mandar uma pessoa na casa de outra, com crianças, etc., em um momento de distanciamento social. A gente combinou que não fará
a assessoria de helpdesk presencial, só por telefone, para evitar esse tipo de risco. Esses são 5 pontos que você tem que se preocupar do ponto de vista de tecnologia e tem que isolar esses problemas. Computadores e equipamentos. Segundo, telefonia ativa e receptiva. Internet. A outra é comunicação remota e a outra é suporte e logística. Na verdade, tem um sexto, né, que eu colocaria junto dos computadores, que é a questão de armazenamento de dados. Você tem alguma solução de armazenamento de dados, uma cloud computing, ou seja, um lugar na nuvem para você que todos armazenem os dados em regime de compartilhamento? Você não pode permitir que as pessoas, cada um armazene os dados no seu ponto local. Quando você está em regime de home office, é obrigatório que haja um armazenamento compartilhado. Você tem que ter uma solução de armazenamento em nuvem. Eu acho que isso está junto de computação, da questão do hardware, apesar de ser conceito... É algo entre computador e hardware e a internet. Você tem que achar uma solução de armazenamento, ok? Bom, esses são os 5 pontos que você tem que ficar atentos. Espero que a gente esteja ajudando você, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui no Mentor do Corretor e com a gente aqui na Tex. Liga aqui pra gente na Tex, a gente vai te dar um apoio que você precisa nesse momento, tá? A gente é parceiro e a gente tá aqui para te dar um apoio. Todas estas soluções que eu tô te falando, tá? Todos esses pontos que a gente está colocando do ponto de vista tecnológico e de comunicação, você consegue no teleporte. Você tem acesso ao teleporte.